caros irmãos e irmãs que acompanham o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, dia 15 de fevereiro de 2026, sexto domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, Jesus continua o discurso do monte, ressignificando os ensinamentos sobre as leis, os preceitos e as tradições de Israel. O amor e a fidelidade à lei de Deus constituíam toda a justiça e santidade do povo de Israel. A lei de Deus é boa e santa, diz a carta aos Romanos. Por isso, a lei não foi abolida por Jesus, mas sim plenificada, como está em Mateus 5,17. Plenificar significa que não basta cumprir a materialidade do mandamento, mas é necessário se perguntar qual a intenção de Deus ao instituir. Não é suficiente uma fidelidade externa, mas faz-se necessária uma fidelidade mais profunda, que empenhe mente e coração. Não basta somente uma conduta que todos possam ver, mas se requer reta intenção, que brote do mais profundo do coração e da mente, dimensões acessíveis somente a Deus. Jesus continua seu discurso na montanha, afirmando que se o modo de agir, ou seja, se a justiça dos discípulos não for mais exigente do que a dos escribas e dos fariseus, eles não participarão da construção do reino de Deus. O cristianismo é muito mais exigente que o judaísmo. Isso não significa legalismo, mas a exigência do amor incondicional à maneira de Jesus. Com o termo ouvistes, que vai aparecer várias vezes nesse evangelho, o evangelista quer contrapor o ensinamento de Jesus ao ensinamento dos escribas e fariseus. Não se trata do que foi escrito, mas do que foi ouvido nas homilias feitas pelos doutores da lei, os mestres do judaísmo, nas sinagogas. Trata-se da interpretação de Jesus contra a interpretação dos escribas e fariseus a respeito da Sagrada Escritura. A novidade da interpretação que Jesus faz da Escritura está na explicitação da intenção de Deus ao dar os mandamentos. Não basta, por exemplo, não matar. Devem-se evitar as palavras de desamor, de desprezo, de ressentimento contra o próximo. Era essa a intenção de Deus ao dar o mandamento: não matarás. Quando Jesus diz, deixa tua oferta diante do altar e vai te reconciliar, ele está mencionando algo comum no judaísmo. No dia da expiação, também chamado dia do perdão, os judeus confessam os pecados cometidos contra Deus e pedem perdão durante 24 horas. Mas acreditam que os pecados contra o próximo devem ser perdoados por quem sofreu a ofensa, e não por Deus. Por isso, primeiramente pedem perdão ao próximo, para depois pedirem perdão a Deus. Jesus faz uma mudança em relação ao judaísmo, afirmando que não somente num dia especial, mas todos os dias, os cristãos devem pedir perdão ao seu próximo, para só depois se dirigirem a Deus. A compreensão dos escribas a respeito do adultério também era muito diferente. No caso da culpa da mulher e da culpa do homem, não era entendido de modo igualitário. Entendiam que a mulher cometia adultério até mesmo sozinha, no seu coração, quando a mulher casada pensava em outro homem. Cometia adultério quando observava um homem passar ou quando se exibia para ser notada por ele. Se fosse flagrada numa dessas atitudes, a mulher poderia ser apedrejada sozinha, porque seu adultério não dependia do consentimento de um homem. Jesus põe homem e mulher em pé de igualdade. Seja homem, seja mulher, cada um comete adultério no coração.
A intenção de Jesus é preservar a família e o matrimônio, e não lançar um fardo pesado demais sobre nossos ombros. Quanto ao juramento, muitas vezes os judeus juravam sem pensar e se obrigavam a agir, mesmo depois de descobrirem que a vontade de Deus era diferente do que havia sido prometido por juramento. Pois quando juravam, amaldiçoava a si mesmo, caso não cumprisse. Por isso, Jesus exorta a não jurar nunca. A primeira leitura destaca a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, do ser humano diante da vontade de Deus. O autor bíblico acentua a responsabilidade da pessoa quando ela decide se rebelar contra Deus. Deus nos deu livre-arbítrio e a capacidade de fazer as escolhas certas. Durante muito tempo, se entendeu que fazer a vontade de Deus significava apenas cumprir os seus mandamentos de forma rigorosa. No entanto, essa concepção levou muitos a cair num legalismo exacerbado, o que gerou uma moral escravizadora. Ainda hoje, muita gente sofre por causa de certos julgamentos pautados numa visão legalista da Escritura. Mas a proposta de Jesus sempre foi outra. Isso não significa um relaxamento na conduta do ser humano. Ao contrário, a proposta de Jesus é exigente, porque mira numa transformação interior da pessoa, algo de dentro para fora. Deus não quer seus filhos escravos, mas livres. E somente no exercício da liberdade, o ser humano poderá ser verdadeiramente fiel aos mandamentos divinos.